Bom dia, povo, sejam todos bem-vindos no meu canal. Eu quero aqui mostrar para vocês um pouco de ferramentas necessárias na vida de um artesão, crocheteira, bordadeira, seja lá qual artesanato que você faz aí. Bom, para o crochê, principalmente crochê, eu trouxe algumas coisas aqui que é bastante necessária para nossa vida cotidiana aí no crochê. Eu trabalho com amigurumi, vários nichos aí do crochê. E aí, então eu uso bastante coisa. Aviamentos nem se fala. Então eu trouxe aqui mesmo o básico do básico. Porque nem caberia tudo assim que a gente tem mais ou menos pra tá mostrando. Então eu quero dizer pra vocês que investimento é lucro, tá? Você fazer um investimento bom de qualidade, pesquisar para você ver sobre o produto, se funciona, você ver vídeos e estudar sobre, você lucra muito porque é uma mão na roda. Eu trouxe aqui uns itens principais para vocês verem. E aí, depois quem se sentir à vontade, comenta aí comigo o que vocês têm, o que vocês precisam, o que vocês têm vontade de comprar. E o que vocês gostam no seu cotidiano aí do dia a dia, na crochetaria, no seu trabalho. Olha, eu trouxe aqui de tudo um pouco, até isqueiro tá aqui no meio. Trouxe isqueiro, trouxe alicate, trouxe trava-óleo, porque eu trabalho com amigurumi. E quem tem essa ferramenta aqui, tem tudo. Gente, isso aqui é pra colocar o olho no amigurumi. Isso aqui trava, que é uma beleza. Às vezes eu machucava muito a minha mão. E aqui, quando clica que trava, ele não tira mais. Eu tenho uma ali que eu tive que desmanchar o rostinho e ficou, nem meu marido conseguiu tirar a travinha dele. Que quando essa parte aqui vai pra dentro e essa aqui fica na parte do olho. Aqui tem uma almofadinha, ó. Aí que permite não arranhar o olho. E aqui fica no olho e aqui encaixa lá atrás na trava e a gente aperta assim. E clica. Uma ferramenta também bem importante que eu acho na nossa vida aqui é a fita métrica. Tem essa daqui de bichinho. Ela é muito boa pra tudo mesmo. Lá nisso eu vou até medir aqui minha menina aí. Eu não medi, gente. Pra me ver, aqui é pra tudo. Quem trabalha com roupa, com medir as peças que a gente finalizou aí, deu quase o meu tamanho mesmo. 19 centímetros. Uau! Que legal! 19 centímetros. Olha, tá vendo? E aí também tem a balança que tá ali, ó. Tá guardada, não trouxe. Também seguindo pro amigurumi, esse aqui é um item muito importante. O meu já tá bem velhinho, mas eu vou usar ele até ele se acabar. Eu usava ele quando eu bordava chinelo. E tem um outro ali também. Aqui tá manchadinho, mas meu marido sempre dá uma limpada nele, passa um óleozinho, aí ele fica bem molinho. Isso aqui é muito bom no amigurumi, pra gente cortar arame, pra gente coisar assim, várias coisas que a gente usa ele ali no amigurumi de importância. Outra coisa muito importante, olhos, acessórios, nariz. Aqui tem, na época eu comprei na Shopee. E veio um bocado. Desses aqui eu não usei quase nada, o que eu mais usei foi esse e esse. Então esse tá acabando aqui, ó. Mas tem várias cores, marrom, verde, azul, vermelho. Tem uns focinhos rosa, marrom, preto. Tem esses focinhos aqui, ó. Formato tipo de cachorrinho. Não é caro, tá, gente? Isso aqui é um investimento muito bom. Tem esses olhinhos aqui, ó. Isso é pra você fazer olho comprido, olho assim e narizinho também. Isso aqui é um ótimo investimento. Olha o tamanhozinho desse olho. Aí vem um saquinho separado só com as travas. E aqui tem as informações da numeração, de tudinho, ó. Muito bacana isso aqui, ó. Esse kit aqui, ó, pra pompom. Isso aqui é mão na roda. Quem tiver a oportunidade, compra. Que trabalha com crochê, fazendo pompom em amigurumi, pra rabo de coelho. O ursinho, eu fiz pra touca do urso. Também serve pra touca. Se você precisar, gente, isso aqui é bom demais, é maravilhoso, sabe? Assim, uma coisa que, se a gente puder investir nisso aqui, eu não tenho nem palavras pra dizer o tanto que isso aqui é bom. Ele vem um, dois, três, eu acho que é três, um, dois, três, quatro tamanhos. Vem um pequenininho, ó. Também é da mesma marca dos olhinhos. Vem esse outro aqui, que ele é um... Esse daqui é muito bom, gente, é sério. Ó, a gente faz assim, ó. Eu acho que é assim, Aí coloca, enrola ele aqui, ó, todinho, depois vem pra cá, enrola. Aí fecha essas travas aqui, ó. Aí encaixa uma na outra e fecha. Eu tô fazendo assim, mas não é assim tão de qualquer jeito, não. Aí fecha do outro lado, aí a gente passa
o fio ao redor e a gente pega e amarra, aí depois corta, aí depois abre e aí vai acertando eles. Não, isso aqui é muito bom, gente, muito bom mesmo. Eu não me arrependo. Fiz esse investimento aqui, foi muito bom. Eu tô trazendo só os investimentos que deu sucesso. Os outros que não deu, a gente procurou outra função para eles, mas não descarta. Assim, ó. Esse aqui é da Lamax. Eu ainda deixo aqui, ó, na caixinha. E guardo dentro de uma caixa organizadora. E já mostrei aqui esses, né? Isqueiro, trava de óleo. O isqueiro eu uso muito para queimar a ponta dos olhinhos ou quando eu trabalho com fio de propileno. Esse aqui é na minha bolsinha o tempo todo. Na minha bolsinha que eu carrego ali o crochê. Outro item muito importantíssimo na nossa vida de amigurumeira, esses agulhão. Olha o tamanho desse agulho. Esse aqui eu nunca usei. Nunca usei porque eu nunca fiz um amigurumi tão grande. Mas, nessa família aqui, aí eu deixei esse aqui já aqui na própria embalagem. Por quê? Porque o tamanho delas eu tenho já. Aí, ó, vem mais 3. Vem mais essas 3 aqui. No total são 4. Aí, ó. Essas outras já usei tudinho. As que eu mais uso essas aqui. É muito bom pra costurar amigurumi, pra fazer detalhes. A que eu mais uso é essa. É uma das que eu mais uso, principalmente em amigurumi desse tamanhozinho aqui, ó. Essa aqui, ó, pra você costurar braço de amigurumi, atravessa lá do outro lado. Aí, como eu disse, essa grandona aqui eu nunca usei, mas eu creio que se eu for fazer com o chenille, eu vou precisar usar, porque o chenille, ele é bem espesso, bem grandão. E faz um bom tempo que eu comprei esse aqui, não sei se tem um preço aí, não. Tem muito tempo que eu comprei esses agulhão aqui. E uma coisa que eu não comprei, que eu ganhei, que eu acho muito importante. Para quem trabalha com pano de prato, quem trabalha com vestuário, principalmente peças de banho. Isso aqui, ó. Isso aqui o nome é um furador. Isso aqui eu ganhei de uma pessoa bem especial na minha vida. Pensa numa mulher assim que é um amor de pessoa. Ela me deu isso aqui. E aí eu uso ele para furar os panos de prato, para furar os cantos em cima assim, porque para não ficar embolado o canto, aí eu uso. E os panos que é bem grosso, igual o dela mesmo, que eu faço para ela, são um tecido bem grosso, então é necessário usar eles. E também uma função que eu descobri dele foi furar bojo de biquíni, para biquíni ou blusa que coloca bojo. É muito legal, a gente não precisa estragar o seu garfo aí e não precisa comprar aqueles furador. E eu usei, foi muito bom, foi essencial. Então, esse aqui é uma ferramenta muito importante. Ela me deu, que eu fazia esconde pra dela, achava muito duro. E aí ela falou assim, não, vou te dar uma coisa. Já falei disso também, vou separar aqui. Para nós, artesãs, meninas empreendedoras, aqui a minha é dessa simples, pequenininha. Pode ver, é da menorzinha, parece uma calculadora. Essa aqui é bem velhinha e nem parece, que a minha eu guardo bem guardadinha. E pra mim é a que supre a minha necessidade, porque eu não necessito assim o tempo todo. Então é um caso assim muito raro eu usar ela. Então eu tenho essa daqui justamente para evitar compras a prazo. E muitas pessoas, tem pessoas muito descaradas que chegam na gente, nunca viu, nem conhece, e fala, ah, você vende a prazo e tal, essas coisas, a gente fica sem reação, gente. Então, isso aqui, ó, a gente já tá com ela na mão, então a gente fala, ou eu só vendo a prazo no cartão de crédito. Pronto, não tem nem o que dizer. Então, pra mim, esse também é um investimento muito bom. Na época, se eu não me engano, eu paguei 20 e poucos reais, tem muito tempo, gente. Acho que foi em 2018, parece. Tem muito tempo mesmo que eu tenho essa maquininha aqui. E esses alfinetes, gente, isso aqui para quem trabalha com amigurumi é muito importante, muito mesmo, pra gente não costurar as peças tortas, erradas. Eu uso assim, quase não, né? Mas quando é necessário eu uso bastante. E também para várias outras opções aí. Tem a pinça, essa a minha aqui torta, eu gosto de usar ela para enchimento. Tem uma coisa também muito importante aqui que eu não coloquei aqui, que foi a tesoura, mas todo mundo tem, né? Uma tesoura para cortar o fio. Então, essa pinça que eu uso para completar o enchimento, uso os dois lados. Uso esse para colocar isso, para encaixar tudo certinho. Esses itens aqui vou separar, que eu já falei. Esse aqui também já falei. Tomara que não caia aqui no lado, que não pese demais, deixa eu ver.
um vento aqui. Aqui também tem umas agulhas aqui de todo jeito. Tem um alfinete que eu fiz, uma gambiarra aqui, ó. Era uma agulha, eu botei uma pedra aqui e colei com aquela cola que cola tudo. E nunca mais soltou, tá? Aliás, eu colei foi com um fio de propileno, agora que eu lembrei, ó. E nunca mais soltou, ficou até bonitinho esse alfinete. Aí aqui tem várias agulhinhas pequenininhas. Tem essas aqui que eu uso pra fazer arremate de... Quando é bem fina a linha, aí eu uso pra fazer arremate. Tem uma grossona que tá ali no na minha bolsinha de amigurumi. Aqui pra tudo eu tenho uma bolsa. A bolsa pra amigurumi, a bolsa pra fazer crochê normal. Aqui é um porta-agulha que eu tenho. E aqui tá todas as minhas agulhas de crochê. Todas, menos a que eu tô trabalhando com amigurumi. Eu acho que menos essa. Mas as demais tá todas aqui. A gente tava no grupo, já que a nossa hashtag é falando sobre crochê com a gangue. A gente tava lá no grupo Gangue das Agulhas, que é eu mais companhias, e nós estava debatendo o assunto agulha. O quanto as nossas agulhas se desgastam, quanto a gente usa e tal, como que é. Então lá nós já notamos que a Lara nos surpreendeu, né, com as agulhas dela. Mas lá vem a Ana Paula. Ana Paula vem e nos surpreende mais ainda com as dela, que eu foi impressionada. Eu tô falando, conversando aqui, falando e separando. E aí a Ana Paula me vem, gente, com as agulhas dela, todas, a maioria destruída. E aí eu pensei, gente do céu, o que que essas meninas têm na mão? De umas que a Lara me deu, essas aqui, ó. O que que aconteceu com a mão dessas meninas? Mas gente, cada um é um jeito, né, de crochetar. E a surpresa no final desse vídeo vai ser as próprias agulhas dela, que elas colocaram lá no vídeo. Eu vou incluir aqui no meu vídeo também. E eu vou mostrar minhas agulhas que eu tenho aqui. Deixa eu afastar mais um pouquinho. Mostrar um pouco das minhas agulhas que eu tenho. Vou tentar separar aqui, gente, e mostrar pra vocês direitinho. Eu vou cortar um pouco o vídeo. Bom, gente, as agulhas que eu tenho são essas. Essa aqui eu fui comprando, teve só uma que eu ganhei, parece, foi dessas aqui, que foi a 3. Foi uma amiga minha que deu, nem coloquei por ordem. E a primeira que eu tive dessas aqui foi a 3,5, que eu comprei, eu gostei bastante. E aí ela pegou e me deu a 3, depois eu comprei a 4. E só não achei a 4,5, mas da 4 pra baixo eu consegui comprar tudinho. Umas eu comprei no aplicativo Crocheteiras, que foi essas mais fininhas, não sei pra quê, mas eu comprei, queria ter uma coleção. Dessas aqui eu tô trabalhando com duas ali, eu comprei na Shopee na época, que é as Clover falsas, mas elas são muito boas também, só que elas apagam o número. E aí o que que eu fiz? Passei base ali, ó, mas não achei que não ficou legal. Teve uns que quis desmanchar e uns já tinham desmanchado. Essas aqui foi a Lara que me deu. Essas aqui, as coloridinhas. E ela tem duas igual aqui, mas uma dessas aqui foi amiga minha que tinha me dado. E aí eu tinha gostado bastante. Essa verde aqui ela me deu, aí eu gostei bastante. E aí a Lara pegou e me deu o kitzinho. Ela comprou pra mim. Essa aqui bem grossona, deixa eu ver qual é o número dela. É o número 8 milímetros. Ela é bem grossona, ela é toda de alumínio. Essa aqui que tinha que ser pra Lara e pra Ana Paula. Essa daqui foi meu sogro que me deu. E essa aqui, eu não tinha nenhuma dessas aqui. E aí, meu esposo queria me dar um fone de ouvido. Eu falei que não queria. Não, eu não falei que eu não queria, gente. Corrigindo, eu falei pra ele qual é o valor que seria esse fone de ouvido. E ele falou assim, que seria no valor de 200 e pouquinho. Aqueles fones de colocar, aqueles redondos, que tem um marcozinho que encaixa na cabeça. Aí eu falei assim, eu posso escolher outra coisa? Ele falou, tu quer linha, né? Eu falei, não. É a prima da linha, a irmã da linha. Ele, o que que é? Eu falei, uma agulha. Aí eu mandei pra ele mandou o link aí, mandei. Aí ele, nossa, que agulha, que o preço dessa agulha? Eu falei, uai, mas o fone ia ser mais caro, né? Aí ele falou, é verdade, o que que essa agulha faz? Eu falei, ela é diferente. O povo disse que é a Ferrari das crocheteiras. Aí ele foi, comprou e chegou ontem. Essa aqui é a 4 milímetros. Eu escolhi a 4 porque eu posso trabalhar com o fio 6 e o fio 4. Então, eu escolhi uma que eu vou trabalhar muito com ela, então eu fiz uma escolha aí diferente. Então, eu escolhi a 4. E aqui, eu tenho essas bem antiguinhas mesmo, eu tenho até enferrujada. E eu não jogo fora, eu não dou, porque, igual a Suzana falou lá no grupo, tem coisas que
fazem parte da nossa memória, então a gente não pode apagar tão fácil. E eu me apego a essas aqui porque aqui é o início de tudo, né? Aqui onde a gente começou. Tem outra que eu não tá aqui, eu não sei cadê ela, é uma amarelinha, ela tem duas pontas, que foi a que eu comecei de tudo. Ela é a 2 a 2,5, gente, eu fazia crochê número 6 com a ponta da 2,5. Pra vocês verem o tanto que eu não era normal, eu não sabia. Eu não entendia, eu sabia fazer crochê, sabia os pontos principais, mas a questão da experiência com agulha para numeração de fios, essa aí eu não tinha nada, nada, nada. Era zero experiência. E eu sofria bastante com isso, que os meus pontos já é apertado. E aí imagina eu trabalhar com fio 6 e agulha 2,5 ou 2. E essas aqui foi o começo de quase tudo. Porque aquelas ali foi o começo de tudo. Essa aqui foi o começo de quase tudo. Porque esse aqui foi um kit que meu esposo me deu. Tem outras ferramentas dele, desse kit, que tá tudo ali guardadinho. Não perdi nada, não sumi, não quebrei, não sumiu. Tá tudo ali guardadinho. Tem agulha de plástico, tem marcador de ponto, que eu uso bastante também. É uma das ferramentas muito importantes que a gente usa para fazer o amigurumi. Também tem os contadores de carreira também, que é outra ferramenta importantíssima para quem trabalha com amigurumi. Então, essas agulhas aqui, foi um kit que ele me deu, elas vêm umas caixinhas assim. Eu vi lá a Lara, a Suza, tudo tem desses kits aqui, ó. Ela vem umas caixinhas mais ou menos assim, de plástico, mas é claro que o formato aqui dentro comporta elas direitinho. Eu tenho uma caixinha também, mas tá com outras coisas ali. E vem esse tanto de agulha aqui. E só tem uma que não tá aqui, porque eu tava trabalhando com outra coisa ali. E aí ela tá separada, que é a 2,5. E ó, igual a Susana falou, apaga o número tudinho, eu coloquei. Eu tive paciente de colocar só em umas, tem umas bem fininhas, nunca usei. Bem fininha mesmo, não usei pra nada isso aqui, ó. Mas eu guardo. Mas essas aqui, ó, essa 3. Essa 3,5 aqui. Tem uma 4, a 4 também não tá aqui, gente. Cadê? Ah, tá ali. Gente, mas tem agulha minha separada, ó, agora que eu tô pensando. A 4 tá pra ali, que eu comecei a fazer barbante, com 4 no número 6, tá ali. E aí tem esse kit aqui. Dessas aqui tem a 3,5 que desapareceu dentro da minha casa, assim, um tempo atrás. Foi uma coisa misteriosa, assim, que eu não sei o que aconteceu com essas agulhas. Desapareceu, sem explicação nenhuma. Então, gente, aqui foi um pouco dos investimentos que eu fiz, que eu ganhei, dos acessórios que eu ganhei. E eu quero dizer para vocês que isso aqui tudo vale a pena a gente ter para trabalhar no nosso crochê. Não para querer ser muita coisa, mas para a gente ter ali para nós coisas que nos beneficiam ali durante o nosso trabalho. E tem coisas que falta e eu ainda em fazer esses investimentos, mas são coisas que vai ser com o tempo, porque isso aqui eu considero que é o principal, eu já tenho. E essa daqui eu testei, eu amei muito ela. Só tem uma coisinha que me pegou aqui atrás, que tem um nome bem grossinho. E eu tomara que isso aqui não vai me prejudicar depois. Porque também é até um experimento, né? E aí, se não der certo, eu já não compro nenhuma outra. Aqui, assim, pelo valor, não tenho coragem de comprar com meu dinheiro, assim, pra mim. Infelizmente, assim, não é que eu não mereço. Mas tem coisas que têm outras prioridades. Mas, se caso um dia eu for comprar outra, eu quero comprar uma pra fazer amigurumi. Porque eu faço bastante o pulso para fazer amigurumi, então dói bastante. Então, são coisas aí que a gente vai experimentar e se realmente funcionar, eu vou tá comprando, né? Ou vai que em algum kit presente que eu for ganhar, eu posso incluir. Tudo é possível, né, gente? E aí, não que não vale a pena, tá? O valor, que nem eu falei, tudo é investimento. Como foi um presente também, eu vou guardar, eu guardo essas aqui até hoje. Nunca estragou, foi meu marido que me deu de presente, assim, eu nem sabia, ele comprou. Eu usava essas aqui, né, e aí ele via. Aí ele pesquisou lá na Shopee, na época, e eu nem sabia que ele entendia de agulha, fui lá e comprou. E aí um dia ele falou assim, vamos ali buscar um negócio, chegou lá na casa do pai dele. E aí quando eu vi, eu pirei, eu enlouqueci. E eu fiz bastante crochê com essas aqui, ó. Teve umas que eu já usei pra fazer com fio de malha. Eu considero essas aqui ela é mais grossa do que essas, eu considero. Eu já fiz o teste, já olhei também, emparei as duas e vi que elas são mais grossas. Essas aqui também, elas são mais finas do que essa e mais finas do que essa. Então, para tudo tem sua especificação. Por mais que seja a mesma numeração, às vezes vem umas mais finas, outras mais grossas. Então, é isso, gente. Um dos investimentos básicos que a gente precisa ter aí, não, claro que não é esse tanto de agulha, né? Mas os acessórios que eu mostrei pra vocês antes. E as agulhas só pra complementar. Quando a gente vai ficando ali no meio
durante o tempo do crochê, a gente vai fazendo investimento em agulha. Sem querer, a gente, sem perceber, a gente começa a ter muitas agulhas. Então, eu não ando jogando minhas coisas fora, não ando assim, tipo assim, descartando, eu não quero mais, eu vou jogar fora. Não. Se eu sempre eu tenho uma utilidade para aquilo. E essas aqui, ó, tem vezes que eu uso quando eu tô com preguiça de trabalhar com essas aqui, eu falo, não, vou descansar minha mão usando essa aqui. Eu ainda uso também, só que a pontinha dela tá assim, ó. Mas eu uso. Essas pequenininhas aqui não, é só lembrança mesmo. Aí teve um dia que eu resolvi fazer crochê com elas. Então, assim, tem coisa que a gente vai deixando ali, vai ter na serventia e tudo. E a gente vai guardando. Esse foi o vídeo bem comprido. E é o vídeo da nossa hashtag, crochê com a gangue. E eu quero agradecer as meninas por sempre estar lá. A gente está no grupo, debatendo, compartilhando, dividindo, e a gente tá ali sempre se apoiando. E é muito importante isso, porque a gente é uma família, e é uma família bem unida, graças a Deus. A gente sabe entender uma outra, e isso é o que é mais importante. E respeito em primeiro lugar, e depois apoio, porque a gente sempre se apoia ali uma na outra, para a gente conseguir fazer muita coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, que é o que é mais importante. Tem a nossa líder da gangue, que é a Suzana, é maravilhosa aquela mulher. Foi Deus mesmo que colocou cada uma delas lá na nossa vida, e a gente se encontrou aí nesse mundo. Por mais que a gente não more perto, não more bem próximo, mas a gente mora no coração uma da outra, e estamos aí, seguindo a nossa jornada com a nossa hashtag, com nossos trabalhos. E depois eu vou postar outros vídeos aí, que a Suzana me ajudou bastante também, com ideias. E eu gosto muito, assim, que quando a gente não tem, tá com muita dúvida, a gente vai lá e compartilha a dúvida, e ela sempre tem uma solução. Ou ela tem, ou ela inventa, ou ela dá um jeito, mas ela ajuda. Então, gente, esse vídeo foi para mostrar para vocês um pouquinho dos investimentos que a gente precisa ter. Não é obrigado, mas se você puder ter condição de comprando, pelo menos aos poucos, você puder fazendo esse investimento, você faça, porque vai te ajudar bastante. Ajuda na evolução do seu trabalho, qualidade de tempo e tudo que você precisa. Até o próximo vídeo. Ó, as que estão aqui meio que pra uso, mas pra falar a verdade eu uso só 3. Essa aqui, que foi a última adquirida antes da... Depois da Tulip chegar. Essa daqui é da Círculo. Ela é dura, ela é ruim, mas dá pra usar. Essa aqui que eu faço as florzinhas, só que essa aqui não chegou a demolir muito. Só que ela tá cheia de poeira. Essas aqui, não uso elas, tá aqui só pra encher. Esse aqui também não uso. Aí tem as clover. Esse aqui é 3,5. Essa aqui é clover mesmo. Essa é a clover. Essa aqui é a clover também. 3,75, que é a que eu mais uso, chega a estar gasta ali. Aí tem as de cabo de bambu, que é 3,5, eu não sei pra quem que eu dei. Acho que eu dei pra minha filha. Aí essas 3 e a 2, acho que é 2 isso aqui, 2,5. É a 2. Aí essas aqui eu uso pra fazer flor. E aqui tá a minha demolida, que é essa aqui, que eu uso bastante ela. Quando eu tô com preguiça de usar as outras, eu uso essa. E essas aqui são as novas. Essa aqui é a 4. Não, essa aqui é 3. Aí tem a 4 aqui, nova, porque a outra ali já não dá pra usar mais. E tem uma outra aqui, ó. Tem essa aqui, ó, a 4,5. Que às vezes eu uso também. Ó, e essas aqui são do tempo que eu era normal. Naquelas, porque, ó, quando eu comecei a trabalhar com barbante, vamos ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Tá meio arqueada, ó. Começou aqui a minha saga de quebrar agulhas. Foi a primeira agulha que eu tive. Não, a primeira agulha eu quebrei. Aí essa aqui foi a última que eu usei sem ter o cabo emborrachado ou o cabo de bambu. Aí tem essas aqui, que eu fazia crochê, sabe? Com agulha fina. Antigamente isso aqui é uma clover. Primeira clover da minha vida. Aí tem bastante. Tem umas que estão até enferrujadas de tanto tá guardada. Essa aqui eu tinha... Sempre tive um chamiguinho por ela. Tanto que ela tem até a capinha, ó.
Mas agora eu não posso nem ver a linha fina. Mas essas aqui eram as minhas ferramentas oficiais. Mas o filme é tanto que eu guardo elas. Deus o livre. Não mexe nem nessas aqui. Ó, essa aqui é aquela 2, ó, que eu falei, ó. Que eu tava usando pra fazer barradinho também. Daí a ponta caiu no chão, assim, de bico. Quebrou, porque era bem fininho aqui. Aí eu falei, então tira e põe aqui. Aí ele tirou, ó, 3,5 e colocou nesse cabo de borracha aqui. Olha só, como eu tenho usado bastante ela, tá aqui, ó. 4 milímetros. Tô usando muito ela aqui, muito mesmo. Aqui, ó, os 3 polinhos aqui. Não me machuca, não. É que eu aperto muito aqui na parte de cima. Olha só como que tá aqui, ó. Tá amassada já, cara. Tanto que eu aperto aqui. E aqui tem uma colinha de vidro. Aqui, ó. Cola de vidro aqui, ó. Porque de tanto eu fazer crochê, essa parte de alumínio aqui, ela sói. Ela tava soltando, sabe? Aí meu esposo pegou a cola de vidro. Cola vidro, né, na verdade. E chapou de cola lá dentro e colou pra mim. Não sai nunca mais. Ela ficou meio arranhada aqui por causa do alicate, né? Que ele teve que puxar o resto, né? Aí arranhou. Mas, menina, isso aqui tá sendo pra mim a mão na roda. Quando eu for comprar a clover, eu vou querer a clover igual essa aqui, ó. Que tem. Mas é boazinha até pra mim isso aqui. Que aqui, ó, eu tô usando essas duas aqui, né? Não liga pra sujeira não, porque a gente tá usando, né? Então vai sujar mesmo. Essa amarelinha aqui é a 2,5. Então ela é um cabinho de borracha, só que ele fica meio grudento, né? Quando tá calor, assim, ele fica meio grudento e tal, por causa da borrachinha. Essa roxinha aqui é um cabo de borracha também, só que ele não fica peguento. Ele é mais durinho, sabe? E aí o formato dela é gostosinho também, porque ela é retinha aqui, ó, na parte de cima, ela é retinha e na parte de baixo ela é mais arredondadinha. Aí tem todo um cabinho arredondadinho aqui, essa 3,5, que foi a que eu falo que eu paguei 3,50 ou 4,50. Eu acho que se eu paguei R$ 5 foi muito. E ela é bem gostosinha, só que ela é uma 3,5 diferente, ela não parece ser a 3,5, tipo, normal que a gente compra ali, sabe? Ela parece ser uma 3,5 que puxa pra 3,75. Eu tô gostando de trabalhar com ela. Mas, como eu tô trabalhando com a amigurumi, eu tô trabalhando com a 2,5, né? Padrãozinho aqui, com o cabinho de borracha, que tá ficando grudento nos meus dedos, mas é porque eu acho que a mão tá muito quente. Mas tô gostando. Amigurumi, mais um acontecendo, o segundo do dia. E depois eu mostro a foto do primeiro que eu fiz. Essas aqui, né, Lara? Eu acho que foi do Mercado Livre, eu não lembro, porque faz tanto tempo que comprou. Aí aqui, ó, a gambiarra que eu tive que fazer. Eu tive que passar durex aqui pra não perder a numeração. Então, essa daqui é a número 1. Olha só, super fininha e a ponta tá torta, né? Porque ela é muito, muito fininha. Aí a ponta tá meio tortinha. Foca celular. Olha lá, a ponta tá tortinha. Aí tem essa outra aqui do lado, que já não tem mais a numeração, porque a cabeçuda aqui não prestou atenção que tava apagando os números, daí apagou o número. Aí tem essa daqui, que é de alumínio, beleza? Só que ela é a número 2, super fininha, só que se você vai usar para fazer uma peça que seja pesada, ela vai entortando, 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 e daí ela quebra. Então, assim, é o tipo de investimento que às vezes a gente faz, é bonito, só que ela não é muito funcional, sabe? Porque essa daqui é muito, muito fininha, então se você pega um bico de pano de prato que seja um pouco mais pesado, ou vai trabalhar com fio de polipropileno, ela já não aguenta porque ela começa a entortar e ela quebra. Então, a agulha número 2, assim, teria que ter pelo menos um cabo de borracha ou aquele cabinho de madeira. É mais resistente. Essas aqui, do cabinho de plástico, ela não é tão, assim, tão ruim. Mas tem o problema de não pode fazer muita força, porque ela entorta e corre o risco de quebrar, ó. A pontinha dela lá, ó, tá toda torta. Tá vendo ali, ó? A pontinha dela tá torta. E ela é super, super fininha. Então, dá pra trabalhar o quê? Com o fio Cleia. Mas quem hoje em dia vai trabalhar com fio Cleia depois de trabalhar com fio 8, né? Não dá. A gente pensa umas 1000 vezes antes de começar a trabalhar. Mas quem sabe um dia, né? Talvez, assim, vai que dá uns 5 minutos de loucura e a pessoa quer tentar fazer. Vai que, né?